Sejam muito bem-vindas ao bate-papo Mães de Respeito. Aqui você vai aprender a lidar com todos os obstáculos que se apresentam durante o primeiro ano de vida do teu filho, sem passar sufoco. Para quê? Para poder desfrutar esta jornada que é tão difícil, mas é tão incrível que é ser mãe. Eu sou a doutora Alejandra Antesana, eu sou pediatra e eu sou suspeita de falar, mas eu adoro ensinar as mães e as futuras mães, porque eu acredito que quando uma mãe sabe mais, tem mais conhecimento, ela se torna mais resiliente, ela se torna mais segura e mais calma para lidar com o dia a dia do seu filho. E o tema de hoje é, abre aspas, meu filho está com o nariz trancado e não sei o que fazer. Quantas de vocês passaram por este problema, né? É um problemão, na verdade, né? Porque você está no meio da noite, teu filho acorda chorando com o nariz todo trancado, cheio de catarro, cheio de meleca, de ranho, né? Como vocês quiserem falar. Às vezes está verde, às vezes está clarinho e você não sabe o que fazer, é de madrugada, o pediatra às vezes você não consegue um contato. O que eu faço, né? Será que eu vou no hospital? Será que eu levo na emergência? O que eu faço? Quantos de vocês já passaram por isso? Então, primeiro, antes que nada, vamos falar sobre o que é esse tal de nariz trancado, né? Esse ranho, nariz, a meleca, né? Então, quando chega no consultório uma criança assim, né? Com aquelas velas verdes, né? Eu chamo delas de velas, que parecem umas velas derretendo, né? Pelo nariz, 1,5 metro até o chão. Coitada da criança, né? Não consegue respirar, a mãe não dormiu nada, tá totalmente, né? Preocupada, angustiada e sem dormir, pior ainda, tudo piora, né? Sem dormir. E chega na consulta e fala, Alejandra, o meu filho está há 2 dias sem dormir, com esse catarro verde no nariz, ele precisa de um antibiótico, senão não vai curar. Tá, quantos dias que tá com esse catarro? Não, tá, faz 2 dias. Daí eu penso assim, 2 dias. Geralmente esse catarro, para ficar verde desse jeito, tem uma evolução de pelo menos 10 dias. E por que eu sei disso? Porque eu sei a evolução do catarro. E é isso que você vai aprender agora, para saber em que estado de catarro teu filho está. Porque o catarro vai mudar de cor. E não sempre a cor verde significa que tem que entrar com antibiótico. Por quê? Qual é a causa mais frequente de catarro em crianças? Os vírus. As infecções virais são a causa mais frequente de obstrução nasal. Porque o vírus entra pelo nariz, a maioria, né? O vírus entra pelo ar, assim, vai no ar, a gente respira, a criança respira e vai no nariz. O que o nariz faz? Ele começa a se inflamar porque ele vai defender e, né, o vírus solta suas espículas, solta suas toxinas, né? E o nariz começa a produzir esse catarro, aquele ranho, aquela meleca e começa primeiro uma aguinha, daí vai mudando de cor, vai ficando cada vez mais grosso. Já vamos falar sobre as cores, calma aí. Então os vírus são a causa mais frequente. 90% das infecções das crianças, ou mais até, são por causa viral. Nem vou falar das crianças que vão para creche e para escola, né? Porque o contato com outras crianças é o que faz a criança ficar doente. Então é um vírus atrás do outro. E adivinhem quantos vírus tem no mundo? Mais de 200 vírus. Oh my God! Como é que eu vou lidar com tudo aquilo? Meu Deus, Alejandra, o que você está falando? Isso quer dizer que meu filho vai pegar 200 vírus? Não vou falar que vai pegar os 200 vírus, mas se vai para a escola vai pegar muito vírus, tá? Antes de ele amadurecer com imunidade, né? Por isso que você tem que deixar o teu filho o mais saudável possível. Quanto melhor ele coma, quanto melhor ele durma, quanto melhor ele tem um hábito de vida mais saudável, ele vai resistir aos vírus. Porque não tem muita coisa para os vírus. O que a gente dá? Não podemos dar um antibiótico para o vírus. O antibiótico é para bactérias. Mas
Tu falou que 90% é viral e o que a gente faz? A gente tem que dar o suporte, mas não damos o antiviral. Raramente a gente usa um antiviral para uma infecção e não é uma infecção corriqueira, não é uma infecção de via aérea superior, tá? São pouquíssimas vezes que a gente avalia, não, esse caso precisa de um antiviral. Por quê? Porque tem muito efeito colateral, 1, e 2, porque o nosso corpo é mais do que suficiente para lidar com os vírus. Desde que você deixe o corpo fazer o que tem que fazer, tá? E para isso que eu tô aqui, para te ensinar a você a não atrapalhar a imunidade do teu filho. Então, recapitulando até aqui, o catarro, o ranho, a meleca, seja qual cor for, ele é uma defesa do organismo. É a defesa que teu filho tem contra os vírus e as bactérias no nariz. Qual é a porta de entrada mais frequente dos vírus e as bactérias? Nariz. Respira. Alguém tosse. Libera as gotículas, né? E aí os vírus vão voando. Vão e a criança respira. Vai ficar onde? No nariz. O que o corpo vai fazer? Produzir catarro. Para quê? Para englobar esse vírus, ou essa bactéria, geralmente é vírus, para que o corpo consiga, opa, tá lá, vamos lá matar ele. Ok? Então é isso que acontece. É para isso. O catarro é super importante, tá? Não vamos atrapalhar a função desse catarrinho, ok? Por muito que, ai meu Deus, esse catarro não deixa meu filho dormir. Calma, já vamos chegar à parte que você vai saber lidar com esse catarro. Eu vou te ensinar a melhor forma de você lidar com esse catarro, ok? Com coisas que você tem em casa, com certeza, ou poucas coisas que você vai ter que adquirir para você lidar com esse catarro. E comprovado cientificamente. Então, sabendo disso, vamos passar ao próximo passo. As cores desse catarro. E eu vou fazer uma analogia aqui. Quando você bate o corpo, né? Bateu aqui, o que vai acontecer? Você vai ter um hematoma, né? Um roxo. E daí uns dias, esse hematoma roxo, ele vai mudar de cor, certo? Ele vai ficar um pouquinho mais verdinho, depois mais amarelinho, depois cada vez mais pálido, que fica normal. Isso significa que esse roxo está se infectando, está mudando, ou é simplesmente evolução desse hematoma para uma cura, né? Para uma resolução. Então, é exatamente isso que acontece com o catarro do nariz. No início, o catarro ele é transparentinho, uma aguinha, né? Nossa, a Alejandra está com uma aguinha no nariz, está descendo uma aguinha. Daí a 2 dias, essa aguinha começa a ter mais detrito celular, né? Porque o catarro, aquela aguinha, ela não é tão ralinha assim, né? Ela vai englobar os vírus e as células já vão lá e já vão começar a matar, já vão começar aquela batalha. Vocês têm que imaginar o nosso organismo como um campo de guerra. Entrou o vírus e as células de defesa, com todas as armas que a gente tem, começa a batalhar e começa a matar vírus e corta a cabeça de vírus e corta a cabeça de célula e vão morrendo e vão ficando detritos celulares no local. Então, esses detritos eles vão se acumulando e vão causando uma secreção mais densa, mais branca. E essa secreção mais branca, ela começa a mudar de cor e ela vai ficar mais amareladinha, um amarelo pálido, depois um amarelo um pouco mais verdinho, um verde fluorescente, depois vai ficar um verde musgo, um verde militar, um verde abacate, gama de verdes que vocês quiserem, tá? Como vocês quiserem classificar, né? Um verde... teve uma mãe que falou uma vez para mim assim, doutora, é um verde grama de Natal. Assim, eu falei, como grama de Natal? Sabe aquela grama que você coloca no presépio? É desse jeito, doutora, ele tá desse verde. Não, verde que vocês quiserem colocar.
Mas ele vai evoluindo aos poucos. 2 dias começa aquele branquinho, 4 dias aquele amarelinho mais claro, 6 dias aquele amarelinho mais fluorescente, 8, 10 dias verde. Isso significa que não está se sobreinfectando, está tendo agora, já não é só um vírus, agora é uma bactéria, temos que entrar com um antibiótico correndo? Não, calma. Primeiro, é igual ao hematoma, lembra? Ele está só evoluindo. E assim, é ruim essa palavra, né? Evoluindo. Não é que está evoluindo para uma piora. Ele está só mudando. Por quê? Quando existe aquela batalha campal ali no nariz, as células de defesa também produzem, existe uma enzima que se produz em toda essa batalha que se chama peroxidase. A peroxidase é um produto de degradação do ferro. Vocês não têm que gravar esse nome, tá? É só para vocês entenderem. E essa enzima, ela tem uma cor meio amarronzada, meio esverdeada. Então é isso. Vai se liberando essa enzima, que é um produto de degradação dessa batalha, e ela vai atingindo esse catarro. Esse catarro que é clarinho, vai ficando as células mortas, vão ficando mais grosso, aquele caldo mais grosso. Daí vem a peroxidase, que vai tingindo para um meio marrom, meio amareladinho, daí um meio esverdeado. É isso que acontece. Isso significa o quê? Que ele está piorando ou que está acontecendo uma defesa ali? Então, primeiro, está acontecendo uma defesa ali. Não significa imediatamente que ele está piorando. É claro que tem as complicações, tem os sinais de alarme, que a gente vai conversar sobre isso também. Mas, a princípio, é uma evolução, né? Uma progressão normal desse catarro, desse vírus que está sendo morto, tá? É para já entrar com antibiótico? Não, porque o vírus, ele não se trata com antibiótico, vamos lembrar disso. O vírus, ele se trata com a imunidade de defesa, né? A imunidade do organismo. Raramente um antiviral. E o que a gente dá são sintomáticos, o que a gente chama de sintomáticos, é aqueles medicamentos que de preferência tem que ser o menos possível, né, para não atrapalhar, para essa criança poder ficar cada vez mais tranquila, né, e aguentar uma febre, aguentar um catarro, aguentar uma tosse, sem se incomodar muito, conseguir dormir melhor, conseguir comer um pouquinho, tá? Então, agora vocês já sabem a evolução desse catarro, ok? Não vão confundir nunca mais. Eu não quero que ninguém que viu este vídeo confunda nunca mais, ó. E não chegue no seu pediatra falando que tá com catarro de verde, aqueles velas verdes ali, e falar assim, não, faz 2 dias que tá com esse catarro ali. Porque vocês sabem, no fundo, vocês sabem que faz mais dias. Que talvez passou desapercebido, que talvez você está acostumado que ele tenha catarrinho, porque, né? Vírus, criança, creche, vai ter, sempre tá com catarrinho. E de repente ficou verde, né? E aí você sabe, no fundo, que faz uns 8, 10 dias que tá assim. Que não é ontem que começou. Então eu escuto muito, né, no consultório, às vezes no PA, né, em vários lugares. Doutora, começou ontem esse catarro. Então, um catarro verde ali, né? Ah, teve febre no início, mas agora não mais. Mas tá com tosse. E é claro, a tosse também é um mecanismo de defesa. Vamos ter outro vídeo falando de tosse e aí vocês vão aprender tudo sobre tosse. Hoje vamos aprender tudo sobre catarro, tá? Sobre ranho no nariz, meleca, né? Ok? Então já sabemos o catarro. Agora vamos falar sobre o tratamento. Como é que eu lido com esse catarro? Será que eu deixo assim? Será que eu corro para dar um xarope? Já que não dá para dar antibiótico logo de início, o que eu vou fazer, né? Faço uma nebulização? Faço o quê? Eu vou falar de 2 coisas que estão comprovadas cientificamente. Porque, lamentavelmente, eu sinto muito falar isso para vocês, mas
O restante, pelo menos em menores de 5 anos, não tem nenhum que tenha uma evidência científica suficiente como para falar, não, isso aqui dá certo também. São duas coisas que dão certo e tem vários estudos cientificamente comprovados e que você vai ter em casa, eu tenho certeza que você vai ter em casa. Primeiro é a hidratação. Água. Água é o melhor mucolítico que existe no mundo. E para uma criança é o melhor mesmo, porque não existe outros mucolíticos. Além de ter os outros mucolíticos, né, que são mucolíticos, significa que deixa o catarrinho mais solto, mais ranhento, assim, né, mais ralinho. Então, não existe melhor mucolítico que a água. E quanto de água eu tenho que dar? O máximo possível. Já de fato, hoje em dia a gente sabe que as crianças têm uma certa dificuldade para aceitar água. Tem criança que adora água, mas tem criança que tem uma certa resistência. O ideal é que até 1 ano de idade consuma pelo menos uns 800 ml, a partir dos 6 meses, claro, de água por dia, tá? Você vai dar um pouquinho mais do que isso, porque ele precisa de muita água para fluidificar aquele catarro que ele está tendo, o que ela está tendo. E se o bebê está no peito, né, aqueles recém-nascidos e menores de 6 meses que estão só no TT, você vai dar mais TT, mais fórmula, eu digo mais seio materno. E quem está em fórmula infantil também tem que dar um pouquinho de água, né? Muitas vezes, aí sim você vai ter que conversar com o teu pediatra, porque muitas vezes já é o suficiente o que ele mama de fórmula, mas às vezes ele precisa de uma aguinha extra, uma água filtrada, fervida, etc, né? Mesmo não comendo, mas tu tem que ser, né? Tu tem que conversar com o teu pediatra sobre essa orientação. Mas no geral, né? Ou é o TT, ou é a fórmula, ou é a água depois dos 6 meses, pelo menos entre 500 a 800 ml por dia, dependendo da idade da criança. Quanto maiorzinho, mais água. Água à vontade, tá? Essa é a primeira recomendação para lidar com os catarros no nariz. E a segunda recomendação, você não vai gostar muito. Muitas mães não gostam. E eu tenho certeza que vários de vocês já adivinharam qual é a segunda recomendação. É o soro fisiológico, lavagem nasal com soro fisiológico, soro 0,9%, tá? E essa lavagem começou assim, né? Começou como se fosse uma moda, mas a recomendação está sendo feita desde 2010, 2012, que começaram a se publicar os primeiros artigos, né, sobre a lavagem nasal, sobre a irrigação nasal, tanto em crianças como em adultos, os otorrinos, depois os pediatras, né, começaram a recomendar esta lavagem de forma mais rotineira, né, para todas as infecções que tenham obstrução nasal. E existem vários estudos, né, vários estudos de vários países, em vários idiomas, então mundialmente ela é recomendada com evidência científica e é praticamente a única que tem uma evidência científica tão forte. Não existe xarope, não existe spray com corticoide tópico ou com antialérgico, não existe algo que tenha tanta recomendação como a lavagem nasal. E como começou, o que eu percebi, né, no meu dia a dia, em todos esses anos de pediatra que eu tenho, é que as mães ou as pessoas, as famílias, começaram a ver esta lavagem no início como se fosse uma moda, né? Começaram a aparecer vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram, né? Nas redes sociais, sobre essa lavagem, né? Crianças saindo aquelas velas, né? Aqueles catarros, aquela meleca e todo mundo começou, meu Deus, será que isso é real? Será que eu faço? Que medo, né? E tinha muito medo atrás disso. Mas é algo realmente recomendado, cientificamente recomendado, com base científica. E desde que você faça com a técnica correta, ele é bem seguro, tá? Desde o recém-nascido até o adulto, ok? Então,
O tratamento da obstrução nasal se resume em duas coisas: água, hidratação e a lavagem nasal. E se eu tiver medo de fazer a lavagem? E se eu ficar com medo, será que eu posso fazer uma nebulização? Será que a nebulização resolve igual a lavagem? Não, não resolve igual a lavagem. A nebulização, quando você faz uma nebulização com soro fisiológico, você vai hidratar o nariz, né? Você vai umidificar o ar, né? Essa criança vai respirar aquele sorinho, vai hidratar a mucosa, pode soltar os tatuzinhos, mas não vai limpar igual a lavagem limpa. Então esse catarro, essa rolha que está lá atrás, não vai sair. Não vai sair a não ser que teu filho já saiba assoar o nariz. E é muito difícil uma criança pequenininha, né, assoar o nariz porque não sabe, não tem essa coordenação motora, tá? Então, o mais importante quando tem obstrução nasal é hidratar e lavagem nasal. Não tem muita escapatória. E se você faz de forma correta, não tem por que ter medo. Então vamos às técnicas para poder fazer essa lavagem. Quando é um bebezinho pequeno, né, não senta ainda, não se sustenta a cabeça, não segura a cabecinha, você pode usar desde um conta-gotas, um spray nasal baby, né, tem várias marcas no mercado, tem aquele Jet Baby, aqueles sprays baby, né, de jato contínuo, eu pessoalmente, né, e como pediatra, eu indico aqueles de jato contínuo que são um pouco mais fáceis de aplicar que aqueles que não são e que você tem que ficar aplicando várias vezes, né, para lavagem nasal, ok? Talvez para hidratar o nariz, os outros sejam até práticos, mas para lavagem você tem que usar algo que tenha um pouquinho mais de pressão. Então, quando é um bebê recém-nascido, você pode usar ou uma seringuinha pequena de uns 3 ml e você lavar o narizinho com 1 ml, pouquinho, ou você pode usar um conta-gotas que tem um pouco menos de pressão, né? Se tu é uma mãe de primeira viagem, tá com medo, começa com o conta-gotas. Enche o conta-gotas cheio, né? Coloca o conta-gotas, enche ele cheinho e coloca teu bebê de ladinho, tá? De lado. E com a cabecinha de lado, você coloca de um lado, espera ele chorar, espera ele, né? Levanta ele um pouquinho, acalma, né? Porque os bebês, eles não gostam de fazer lavagem, assim, as crianças não gostam. Os adultos não gostam, né? Então é algo necessário, mas é desconfortável. Tem muita criança que se adapta muito bem e até depois gosta, né, de fazer e tudo mais, mas no início tudo é um pouco mais difícil. Acalma, aí tu vira de ladinho do outro lado, com a cabecinha de lado, e você faz a mesma coisa com o conta-gotas, né? Não pinga as gotas, senão você empurra o conteúdo do conta-gotas para ele entrar e lavar. Muitas vezes você não vai conseguir que saia pelo outro lado porque a pressão não vai ser muita e eu não quero que tu faça com muita pressão, tá? Eu quero que tu faça com uma baixa pressão, mas que vá pelo menos 1 ml de soro por vez, ok? Tu pode fazer isso com a seringa também, se tu se sentir confiante. Deita ele de ladinho, né? Sempre segurando a cabecinha para ele não virar assim para cima, né? Então tu vai segurar ele assim. Coloca a seringuinha, lava, não deixa ele virar, né? Pede ajuda se você não conseguir sozinha. E depois você faz a mesma coisa do outro lado, né? Acalma um pouquinho, faz do outro lado e limpa. Ah, eu preciso fazer com aspirador também junto? Depende, tá? Se você vê que só a lavagem já resolveu, está respirando normal, né? Respirou bem, não precisa aspirar. Se você vê que ele, depois de fazer a lavagem, ele continua aquele catarro, aquele som de cheio, talvez você repete o processo e dá uma aspiradinha. Tem vários aspiradores de perinha, tem aspirador aquele que se chama nose free, né? Tem aquele de aspirar, né? Tem várias marcas ali, eu vou colocar algumas aqui do lado para vocês poderem procurar também, mas não é uma obrigação de aspirar o nariz, só se precisar. Em crianças maiores, como se faz a lavagem?
Como essa criança já sustenta a cabeça, já senta um pouco mais firminha, né? Acima dos 5 meses, geralmente, né? 4 meses, 5 meses, já tá sentando bem mais firme, né? Então, tu segura. O ideal é fazer entre 2 pessoas, tá? Então, uma segura os bracinhos e segura a cabecinha. Então, abraça a criança com um braço e a outra a cabecinha, né? Então, tá abraçando assim. E a mãe ou o pai, né? Vai, ou a avó, quem quiser ajudar, tá bem-vinda, né? Sempre tá bem-vinda ajuda. Vai pegar uma seringuinha, tá? De um pouquinho maior, uns 5 ml, uns 10 ml. E vocês podem fazer de 5 em 5 até, inclusive, de 6 e 7, de 8 em 8 ml, dependendo do tamanho da criança, né? E do tamanho do nariz. Se a criança for miudinha, você usa só 5 ml, com a criança sentadinha, e você vai empurrar esse soro. Ah, tu viu que 5 ml parece que não chegou, não voltou pelo outro lado, você aumenta um pouquinho mais para 8 ml, até inclusive 10 ml, tá? Mas eu não quero que coloquem muita força na lavagem. Eu quero que vocês imaginem que você está colocando uma injeção. Talvez você nunca colocou, nunca vai colocar na vida, né? E é claro, não são da área da saúde, quem era da área da saúde está manjando já, está sossegado nesse assunto, mas imagina como você gostaria que colocasse uma injeção em você. Assim ou lento, mais constante. Então é isso que você vai fazer. Você vai fazer constante com a pressão média, ok? Nada de ficar apertando de uma vez só. Por que eu falo isso? Porque quando existe muita pressão, às vezes o catarro que está lá no fundo empurra o catarrinho que vai para o ouvido, porque do ouvido para a garganta existe um canalzinho que se chama trompa de Eustáquio. E ele, em crianças, ele é um pouco mais horizontalizado. Em adultos, ele é mais assim. Então, quando entra um catarro, o soro não consegue subir tão facilmente. Em crianças, já vai mais facilmente. Então, vocês têm que ter cuidado de não botar muita pressão para não doer o ouvidinho. E muita mãe, né, tem essa preocupação. Nossa, parece que sentiu dor no ouvido porque chorou. Então, foi muita pressão ou muito soro. Então, na dúvida, comecem com pouco. Para uma criança menor, né, menor de 6 meses, começa com 3 ml. Tu viu que 3 ml parece que não limpa nada, vai para 4, 5, até um máximo 6 ml. Acima de 6 meses até 1 ano, entre 5 a 10 ml. Você pode ir, né, um pouco no feeling, um pouco dependendo do tamanho do teu filho, né? Tem bebês menorzinhos, tem bebês grandões que 3 ml não vai fazer nem cócega, tá? Então vai aos poucos, tá? E sempre uma pressão média, mas constante, né? Porque também não dá para fazer parando. É como se colocassem uma injeção em você parando, né? Ninguém gosta. Então é bom média, mas constante, ok? Então essa é a lavagem entre bebês e crianças maiorzinhas, tá? E os maiores de 1 ano também pode ser assim. Até tem criança que já se sente bem depois da lavagem, então inclusive consegue pegar o frasquinho, a seringuinha, né? E já leva, mãe, faz aí, né? Porque eu tô me sentindo melhor. Outra recomendação importante na lavagem, na técnica da lavagem, é sempre deixar a boquinha do seu filho, do bebê, abertinha, tá? Porque isso diminui a pressão que vai pro ouvido, então tem menos chance, mesmo você fazendo um pouquinho mais forte, de ir pro ouvido, que é o que a gente quer proteger. Ah, vai estourar o ouvido? Não, ok? Não, é muito, muito raro estourar a membrana timpânica. Você teria que fazer com muita força, assim, né? Você tem que lembrar que é um bebê, tá? Não vai vir com toda a força do mundo, ok? É uma força média, mas contínua. Lembrando que é um bebê, então tu vai fazer todo o cuidado possível também, sem medo, sem ficar parando, sem ficar só pingando o soro também para não, né? Porque não adianta de nada.
Mas tem que lembrar que a pressão não pode ser muita. E você vai fazer a pressão e a boquinha aberta, né? Tu vai segurar a boquinha e com outra mão a seringuinha ou o spray, né? Tem aquele jato contínuo que já vem com a pressão medida praticamente, né? Então, se você não tem certeza, eu não tenho certeza, eu tenho medo, então compra um spray jato contínuo, ele já vem com uma certa pressão. Não dá para fazer mais do que essa pressão. Então, você vai apertando uns segundos, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apertando o spray, limpa, acalma, porque ele vai chorar, ele não vai gostar. E vai para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Acalma e vai. Limpou, ok? Se você quer fazer com a seringa, pressão média, mas contínua. Abrindo a boquinha, ok? Então, no preparo do material, o que você vai precisar? Soro fisiológico, 0,9%. Existem soros hipertônicos, mas isso você vai ter que conversar com o teu pediatra, porque tem alguns casos que precisam de soro um pouquinho mais denso, um pouco mais concentrado, mas no geral, para lavagem, é o soro fisiológico 0,9%. Tem algumas receitas caseiras de como fazer soro. Pessoalmente, né, eu recomendo o soro pronto de farmácia, porque ele já vem esterilizado, já vem com a medida certa. Às vezes tu erra na quantidade de sal do bicarbonato e não dá certo. É melhor comprar produto pronto, ele não é muito caro e é muito mais seguro, ok? Estamos falando de uma criança, né, de um bebê. Então, quanto mais seguro, melhor. E você pode conseguir um conta-gotas, aqueles sprays de jato contínuo, ou tu pode conseguir aquela seringuinha que já tem um adaptador na ponta que vai proteger a narina do teu filho, né? Tem os adaptadores de silicone que são muito mais práticos, né? E na farmácia tu acha de várias marcas, ok? Tem também um truquezinho que eu ensino para os meus pacientes enquanto conseguem esse adaptador, ou se não conseguirem, né? Às vezes na tua cidade não tem esse adaptador, tu pode pegar aquelas tampinhas de medicamento que são para adaptar a seringa, tira a tampinha fora e coloca na ponta da seringa. Também ajuda a proteger a narina do bebê, ok? E mornar, esquentar o soro, o que eu faço? Tu pode mornar ou temperatura ambiente, dependendo se tua cidade é quente, provavelmente o soro vai, né, deixando um pouquinho fora da geladeira, ele já vai mornar, porque a cidade é quente. Ou tu pode mornar ele um pouquinho no micro-ondas, mas sempre testa em você primeiro, tá? Cuidado com queimar o nariz do bebê, do filho, ok? Não... Testa em você, testa um pouco na tua mão, né? Como se você estivesse testando a temperatura do leite, mais ou menos, de morno para frio. Muito gelado não é legal, quente é pior ainda, okay? Porque inflama mais. Então, de morninho para frio ou temperatura ambiente, ok? E de quanto em quanto tempo eu posso fazer essa lavagem nasal? Quando precisar, ok? Quando precisar, não tem um tempo certo, não adianta colocar de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, porque talvez teu filho não precise tanto, ou talvez precise mais do que isso. Antes da mamada, depois da mamada, de noite, de madrugada, quando precisar. Eu posso fazer só uma vez ao dia? Não, quando precisar. Viu que o nariz está trancado, viu que está com obstrução? Lembre, tá se defendendo, ele tá englobando as bactérias, os vírus ali no catarro. Eu tenho que ajudar esse catarro a sair. Porque o que acontece quando você não faz? Eu tenho medo de limpar, não vou fazer. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo que se afogue, eu tenho medo que se engasgue, eu tenho medo. Ok, vamos lidar com esse medo. Eu vou te demonstrar por que você tem que superar esse medo. Primeiro, o catarro vai ficar ali. É um caldo de cultura para vírus e bactérias. Então tu não vai tirar esse catarro, o corpo está fazendo a parte dele, está englobando, está matando, mas a criança não consegue soltar esse catarro. Então essa bactéria que, né, vai crescendo, primeiro é um vírus, mas ele vai respirando mais bichinhos no ar, se sobreinfecta com uma bactéria
Então já estava melhor da febre, voltou a ter febre. Essa bactéria começa a atacar toda a parte ali, a garganta, o ouvido, começa uma otite. Começa a descer o catarro, começa uma bronquite, uma pneumonia. Não necessariamente vai acontecer tudo aquilo, mas ele pode se sobreinfectar e se complicar. Segundo, o bebê não dorme, não consegue mamar, come menos, né? Porque ele tá cheio de catarro, tá deglutindo, a barriguinha dele tá cheia de catarro. Então, chega um momento que ele não quer comer mais, porque tá cheio de catarro, ele tá deglutindo o tempo todo, não tá saindo. E aí, chega um momento que toma o TT, né, mama ou come e vomita tudo. Por quê? Porque tava cheio de catarro. Chega um momento que dá náusea, dá enjoo, dá nojo desse catarro, ele mesmo. Ele engolindo o catarro o dia inteiro. Você tem medo de fazer, então deixa ele aí deglutindo esse catarro o dia inteiro, respirando pela boca, secando a garganta, doendo a garganta, tudo errado, né? Então vamos ajudar essa criança a se sentir melhor para poder combater esse vírus da melhor forma, com menos desconforto. Vamos ajudar ele a não sentir dor de cabeça, porque às vezes junta o catarro e já começa aquela cabecinha a ficar mais pesada, fica mais amoadinho, né? Além de não estar comendo, não estar querendo nada, porque não respira bem, não sente o cheiro das coisas, porque está tudo trancado. Vamos fazer a lavagem. Estude a técnica. Tem que ver de novo este vídeo 10 vezes, veja de novo. Vamos estudar, vamos ver certinho como se faz, tá? Não tenho certeza. Vá com o teu pediatra, pede, doutora, me ensina a fazer aqui, né? Eu trouxe aqui minha seringuinha, eu trouxe meu sprayzinho, me ensina a fazer. Pede ajuda para você lidar com esse medo, porque eu quero que você lide com esse medo. Você tem que ser a mãe que sabe fazer lavagem nasal, que não tem medo, que tem exemplo de outras mães. Ok? Então, vamos falar alguns sinais de alarme que você tem que ter em consideração quando o teu filho está com obstrução nasal, com alguma infecção viral ali, e você está fazendo já a lavagem, está fazendo a hidratação, e de repente ele começa a ter, né, ele teve febre no início, 2 dias, melhorou, ele está bem, ele está ativo, você está fazendo a lavagem, de novo febre de volta. É um sinal de alarme. Segundo, começou a respirar mais rápido, começou a respirar mais pesado. Outro sinal de alarme. De repente está levando a mãozinha na orelha, está chorando muito. Outro sinal de alarme. Ele está mais rouco, ele começou a ter uma tosse mais rouca, parecida de cachorro. Outro sinal de alarme. E na dúvida, você está fazendo, isso é o mais importante. Na dúvida, você está fazendo a limpeza, está dando aguinha e você está na dúvida. Você não sabe se está bem, se está ruim, né? Poxa, Alejandra, eu não sou médica, eu não consigo saber. Na dúvida, procure seu pediatra de confiança. Não tem problema, pronto. Marque com seu pediatra de confiança, procure seu pediatra de confiança, porque é para isso que a gente está aqui, para te ajudar, para auxiliar, para diagnosticar, para tratar da forma correta, ok? Então não se preocupe, você está fazendo o que você tem que fazer em casa. Você lavou o narizinho com soro, que vai ajudar o teu filho a ter uma melhor qualidade de vida nesse momento, e você hidratou, que vai ajudar com esse muco. Então tu está fazendo as duas coisas que cientificamente estão comprovadas que funcionam. Então isso você pode fazer por teu filho. E não tenha medo. Eu tenho medo, tenho pavor. Vamos procurar conhecimento, mãe. O conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, menos medo você tem. Então vamos procurar conhecimento para você perder esse medo. Você é a base da tua casa. Você é a base do teu filho. Ele vai se espelhar em você. E é você que tem que dar o exemplo. Não tenha medo. Vamos procurar conhecimento, se fortaleça e você vai dar conta sim, tá bom? Então, obrigado por me acompanhar nesta aula, neste bate-papo tão gostoso e até a próxima.